Irmãos, eu queria meditar na Bíblia hoje com você. Um assunto muito importante. Para isso, queria te pedir para abrir a sua Bíblia comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Abra a sua Bíblia, vamos estudar a palavra do Senhor e que ela produza vida em você, porque ela é poderosa para fazer isso. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. 1 aos Coríntios, capítulo 2. O que você vai ouvir hoje precisa, como toda a Bíblia, né? Mas precisa muito se transformar em realidade na sua vida. Tiago diz na sua carta que aquele que ouve e não pratica, Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é uma pessoa que construiu a casa na areia. Ele vai cair. Quando Jesus está falando sobre uma pessoa que constrói a casa na areia e vai vir o vento, a chuva, a tempestade, transbordar os rios, vai bater contra ela, e será grande a sua ruína, Jesus está afirmando que todo aquele que ouve as palavras de Deus e não as pratica, ele vai cair. É isso que Jesus está querendo dizer. Não é talvez, quem sabe, vai vir alguma coisa quando você vai vir. Não, você vai cair. E Tiago também diz que nós não devemos nos tornar somente ouvintes, mas também praticantes da palavra. E isso que eu tenho para te dizer hoje, se você não praticar, você vai cair. Como toda a escritura, mas hoje você cai com 2 tombos. Você cai para baixo da terra ainda. Você cai na terra e vem um cão e cavoca, bota você para baixo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, verso 12 em diante. Amém? Falando sobre o Espírito Santo do Senhor, eu quero trazer uma particularidade do Espírito Santo. Porque nós estamos em dias, Alguém pode perguntar, como nós temos estudado, para que nascer de novo? Tá bom assim. Para que ter esse Espírito Santo? Para que buscar o Espírito Santo? Para que conversar com o Espírito Santo? Para que ser amigo do Espírito Santo? Para que ser aliado? Para que ser um com o Espírito Santo? Para quê? Hoje eu vou te dizer um porquê entre tantos. Diz assim, o apóstolo Paulo: nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito Santo que vem de Deus, para que nós possamos conhecer o que foi dado por Deus a nós de graça. Mais uma vez, nós quem? O que é que Paulo está falando? Ele está falando com cristãos, ele está falando com discípulos de Jesus, com seguidores de Jesus Cristo. Nós, aqueles que temos Jesus, não recebemos um espírito do mundo. Então aqui tem uma afirmação também. E como a Bíblia diz muitas e muitas vezes, Jesus falou muitas e muitas vezes, e eu quero dizer para você, existem muitos espíritos no mundo. Por exemplo, Jesus, há vários desses espíritos, você vai ver nos evangelhos, Jesus chamou de espíritos imundos. Diametralmente ao contrário de espírito santo, está o espírito imundo. O espírito puro, santo, lindo, maravilhoso, perfeito de Deus. E o espírito do mundo é o espírito imundo, sujo, mentiroso. Então quando nós estamos lendo, Paulo está falando, nós, os cristãos verdadeiros, recebem um Espírito Santo, que vem da parte de Deus. Não, nós, os cristãos, não recebemos um Espírito que vem do mundo. Não é permitido a entrada em nós de espíritos que vêm do mundo. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. E o Espírito que vem de Deus é para que nós conheçamos o que Deus
nos dá gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo ou dando coisas espirituais àqueles que são espirituais. Ora, o homem comum, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito Santo de Deus. Porque para ele, essas coisas são loucura. Ele não pode entender essas coisas, porque essas coisas só podem ser entendidas espiritualmente. Só podem ser compreendidas, só podem ser discernidas, percebidas através do Espírito Santo, através do ensino que vem do Espírito Santo, da comunicação entre nós e o Espírito Santo de Deus. Esse é o contexto. Nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito Santo, que nos dá conhecimento de tudo que Deus nos dá. Então aqui, irmãos, existe um universo aqui dentro, mas veja só, por que é que muitas pessoas ainda não reconheceram tudo que Deus deu a eles? Por que é que muitas pessoas não conseguem ser agradecidas a Deus? Por que é que muitas pessoas não conseguem reconhecer a beleza de Deus na criação, em tudo que Ele fez? Eles simplesmente não conseguem reconhecer quase que nada de Deus. Ele consegue reconhecer alguma coisa de Deus quando realmente uma coisa grande chega na mão dele. Aí ele, opa, é Deus isso aí. Mas coisas pequenas da nossa vida, coisas que nós nem vemos, estão presentes na nossa vida como presente de Deus. E são muito mais importantes quanto alguma coisa grande que você receba. Por exemplo, eu fui numa igreja, no final do culto me deram um tablet, me deram um iPad. No final do culto, olha, Deus mandou te dar. Olha, Deus me deu uma coisa. E eu agradeço, Senhor, obrigado. Muito obrigado, Jesus. Eu tenho que agradecer? Sim, eu tenho que agradecer. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Que nós vivamos vidas agradecidas diante de Deus. Só que algumas pessoas só agradecem quando ganhou o iPad, obrigado, Senhor. Ele não agradece quando ele acorda. Ele não agradece quando ele almoça, quando ele janta, quando ele tem ele não agradece porque ele está respirando. Então, é diferente eu ficar grato ao Senhor quando eu ganho alguma coisa, do que sempre ser grato. É muito diferente, porque senão eu só vou agradecer a Deus quando vier alguma coisa na minha mão, e eu não serei agradecido a todo momento, a ponto de nenhuma dificuldade me derrubar. Por quê? Porque a dificuldade sempre será muito pequena. Porque a quantidade gigante de coisas pelas quais o Espírito Santo me leva a agradecer a Deus, são tão maiores que aquela dificuldade que se apresentou naquele dia, que ela nunca será um muro diante de mim. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso aqui é chave. Mas as coisas espirituais só podem ser percebidas, discernidas, recebidas, se o Espírito Santo comunicar a você. Então, uma das milhões de razões pelas quais eu devo ser cheio do Espírito Santo, porque senão eu não vou entender nada que Deus está fazendo. Ou vou entender muito pouco. Ou eu vou entender que Deus está fazendo alguma coisa como uma pessoa do mundo que não tem Deus também entenderia. Porque ele não tinha alguma coisa, agora ele tem. Todos estão entendendo? E ele fala, olha, o homem natural, esse é o homem comum, ele não pode entender as coisas de Deus, porque quando ele olha é loucura. Porque as coisas de Deus, elas se percebem, elas se recebem, elas são ensinadas, são discernidas, são percebidas espiritualmente, conferindo coisas espirituais
aos que são espirituais. Muitas pessoas têm buscado diante de Deus uma vida espiritual autêntica, verdadeira, mas eles não têm achado. Por quê? Porque Ele quer construir esta vida. É a Torre de Babel, obra de mão de homem que pretende chegar lá em cima. Vai haver confusão. Enquanto a Bíblia diz aqui no verso de número 12, que o Espírito que nós recebemos é o Espírito Santo, que nos ensina tudo, o Espírito que está no mundo nos confunde de tudo. Nós não conseguimos discernir nada. Nós não conseguimos discernir o bom do mal, o sagrado do profano, o anjo de Deus e o anjo de luz demoníaco. Você sabe essa palavra? Abra comigo em nome de Jesus para você ver uma coisa. Em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 13. Você está em 1 Coríntios, vá para a segunda agora, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos chegando onde nós deveremos, em nome de Jesus, essa noite. 2 Coríntios capítulo 11, por favor, querido. Abra lá a sua Bíblia. Chega lá, 13 em diante. Isso que é muito importante, ainda mais nos nossos dias. Fala de falsos apóstolos nos últimos dias, obreiros fraudulentos, mentirosos, com segundas intenções, transformando-se em apóstolos de Jesus. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás, o próprio diabo, ele se transforma em anjo de luz, em mensageiro de luz. Não é muito que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, mas o fim deles será conforme as suas obras. Sem o conhecimento que vem do Espírito Santo, sem esse discernir espiritualmente as coisas, você, eu ou qualquer outra pessoa ficará à mercê, ficará entregue na mão dessas pessoas aqui. Isso aqui era um problema lá de 2000 anos atrás, lá no tempo do apóstolo Paulo. E hoje, esse problema só aumentou. Só aumentou. Hoje eu estava fazendo um trabalho à tarde com os irmãos para que pudesse concretizar algumas coisas ainda sobre a viagem de segunda-feira para a África. Então eu encontrei uma outra irmã, também uma pastora, que esteve lá nos mesmos lugares onde eu estive, e alguns outros. A gente estava trocando algumas experiências ali, algumas direções e tal. E ela começou a me contar algumas coisas. A gente entrou nesse assunto. Que até mesmo lá na África, onde eu estive, em lugares onde não tem Bíblia, não tem igreja, não tem instituto bíblico, não tem rádio, não tem televisão, não tem Bíblia de estudo, não tem nada. A gente já conversou bastante sobre isso aqui. Onde a pobreza é muito grande. Lá nesse lugar, onde as pessoas precisam ser ajudadas, existem pessoas indo para lá para se aproveitar da pobreza deles. A ponto de que escute bem, eu só vou falar um. A conversa foi a tarde inteira. Mas a ponto de eles terem que se revoltaram lá mesmo na sua justiça, a ponto de descobrirem que alguns obreiros de lá vendiam fotografias da África com as crianças, com trabalhos missionários, para pastores, de vários lugares do mundo, que vão até lá, compram essas fotografias dos nativos e voltam para os seus países dizendo que tem uma obra missionária lá, tirando ofertas de muita gente, e não existe obra nenhuma em lugar nenhum. E eles fazem isso em nome de Deus. Quem são essas pessoas? São essas pessoas aqui, ó. Os falsos, os obreiros fraudulentos que se transformam em apóstolos de Cristo, assim como o diabo se transforma em anjo de luz. Existe, irmão, o sobrenatural de Deus.
porque Deus é espírito. Mas também existe o sobrenatural das trevas, do diabo. E em muitos lugares e através de muitas pessoas, este sobrenatural das trevas tem se manifestado. Por exemplo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e no verso 1, diz o apóstolo Paulo assim: olha, o Espírito Santo está me dizendo que nos últimos dias muitos se desviarão da fé por obedecerem a ensinos de espíritos. Que espíritos? E doutrinas de demônios. Ensinos de espíritos e doutrinas de demônios. Agora, analise o versículo. Muitos desviarão da fé, enfraquecerão, apostatarão da fé por obedecerem a estes ensinos. Eu quero dizer uma coisa para você. A única palavra que pode gerar vida no teu espírito é o Evangelho de Jesus Cristo. Qualquer outra palavra que sai, que tem cara do Evangelho, cheiro do Evangelho, mas não é Evangelho, ele não tem o poder de gerar vida no teu espírito ou no espírito das pessoas. E por isso, muitos têm se desviado do caminho de Deus. Muitos têm enfraquecido, porque eles não têm ouvido e nem recebido o Evangelho. Eles estão recebendo uma coisa misturada, uma mentira com base bíblica. Mentira com base bíblica? Como que é que funciona isso? Como que trabalham os espíritos demoníacos em muitos lugares? Primeiro ele manda abrir a Bíblia. Depois ele cita um versículo da Bíblia. E depois ele torce a realidade daquele versículo. Ah, mas isso aí é meio complicado, hein? Se nós não temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós seremos um alvo fácil para os espíritos malignos, demônios e essa coisa toda que tem por aí. Eu vou com você fazer lembrar de que o próprio Senhor Jesus, depois de ser batizado nas águas, foi cheio do Espírito Santo, Mateus 4 e Lucas 4, e o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, levou Jesus para onde? Para o deserto. Ele levou Jesus para o deserto para enfrentar alguém. Veja, irmão, veja isso em nome de Jesus, preste atenção. Até o próprio Senhor Jesus não ousou ir ao deserto enfrentar Satanás sem antes ser cheio do Espírito Santo. O fato de o Espírito Santo ter descido como forma corpórea de pomba sobre o Senhor Jesus é um grande e maior ensinamento para nós. Que sem o Espírito Santo de Deus encher na nossa vida, você não é páreo para Satanás, não é. Ele vai trucidar você, eu, a igreja inteira, quem quer que seja. Ah, mas isso aí, olha, também é complicado. 1 de Coríntios aqui, é 2 de Coríntios, capítulo 2. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Por causa de um problema que havia acontecido lá na igreja. Depois você lê 1 Coríntios, capítulo 1, acontece o caso de um filho que tem relação sexual com a própria mãe ou madrasta, a igreja entra em polvorosa, aquele homem é expulso da igreja e vai para o mundo. Depois de alguns anos, ele se arrepende e volta para aquela igreja, mas os irmãos não estavam aceitando ele, não estavam perdoando ele. O apóstolo Paulo escreve na segunda carta assim: olha, se vocês perdoarem ele, eu também perdoo. Porque eles estavam falando assim: olha, foi o apóstolo Paulo que botou você para fora, então nós não podemos te receber de volta, a não ser que Paulo esteja aqui. Paulo escreve: eu não posso estar aí com vocês, mas se vocês, a comunidade, a igreja perdoar, eu também perdoo. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. O apóstolo Paulo está dizendo que o diabo poderia pegar uma igreja inteira, uma comunidade inteira, e alcançar vantagem sobre uma igreja inteira se não houvesse um coração perdoador ali. Assim como o diabo tem alcançado vantagem na vida, singularmente falando, de muita gente, porque essas pessoas não têm vivido uma vida de perdão. Então, esse Espírito Santo do Senhor encheu a Jesus e levou Jesus
para enfrentar o maligno. Primeira coisa, você, sem o Espírito Santo, não é páreo para Satanás. Amém? É isso aí. 2, não se preocupe em descobrir onde que o diabo está, onde que ele mora, onde que ele está. O Espírito Santo vai levar você até ele, na hora certa. Irmão, o Espírito Santo do Senhor, ele é o Senhor. Ele conhece você como ninguém conhece. E ele sabe se você está preparado para uma luta dessa ou não. E qual é a preparação para essa luta? É estar cheio dele. Então ninguém em sã consciência vai caçar briga com o maligno sem estar cheio do Espírito Santo. E ninguém em sã consciência, sendo cheio do Espírito Santo, vai arrumar sarna para se coçar. O Espírito Santo te levará. No momento que ele no momento que o Senhor disser, toda a sua vida é minha, você pode enfrentar o diabo e você vai vencer o inimigo. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja quando a igreja estiver cheia do Espírito Santo. Nem você pode ser vazio do Espírito Santo, fraco com o Espírito Santo, nem a igreja. Porque tanto você ou eu, falando daquilo que é individual e singular, como aquilo que é comunitário, não pode viver vazio do Espírito Santo, com o Espírito Santo de qualquer jeito na nossa vida. E tentar botar a cara com forças malignas, e vai enganar. Ensinos de espírito e doutrina de demônio, não é o cara chegar com um livro do diabo, a Bíblia de Satanás, e começar a pregar na igreja, os crentes vão levantar, está amarrado. Não, ele vai usar a Bíblia. E ele vai enganar multidões de pessoas, porque atrás dele tem um espírito enganador. E o que ele fala é doutrina de demônio. O Espírito Santo vem, toma Jesus, leva Jesus para o deserto. E ele fica lá. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo levou Jesus para um confronto. Ele não falou, fica aí no deserto que quem sabe deu um problema. Não, os dois já sabiam o que eles estavam fazendo no deserto. Não tinha ninguém perdendo tempo. Será o que vai acontecer no próximo dia? Será que já vai vir mesmo? Não, a Bíblia é clara. O Senhor Jesus é batizado, é cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo o leva ao deserto para ser tentado. É um confronto que está ali, é uma luta que ia ter, estava marcado o dia e a hora já. Não é coincidência não. E lá, chegando o tentador, o maligno, o diabo, faz a primeira pergunta: você é filho de Deus? Se você é, condição, se você é filho de Deus. Se. Por quê? Porque estava ocorrendo um problema ali. Havia uma grande necessidade física, material. Qual era? Eu preciso comer, eu estou com fome. Faz 40 dias que eu não como nada. O diabo vem e fala assim: então transforma essa pedra em pão. Faz o seu milagre. Dá o seu jeito. Você dá o jeito se não quiser, não dá? Pô, a gente não tem o que comer hoje. Sei que não é a situação de ninguém aqui, eu acho. Se for, levanta a mão que tem comida aí para te dar. Acabou o problema. Mas naquele dia de Jesus era. Qual é a mensagem de hoje? Satanás sempre vai aparecer tentando você e falando: cara, você pode dar o seu jeito, dá os seus pulos, arruma um jeito. Por isso que muitas pessoas têm roubado, por exemplo. Pô, não tenho o que comer em casa, então eu vou roubar uma pessoa, eu vou assaltar alguém. Muitos e muitos e muitos assaltos e crimes são cometidos por pessoas que dizem a seguinte coisa: sabe por que eu cometi um crime? Porque eu tinha que botar o que comer em casa, porque não tinha nada em casa, porque a gente está passando fome, porque a gente está passando necessidade, porque a minha mulher está doente, minha filha está doente, então eu fui lá e roubei. Só que nessa que eu fui roubar, o cara ficou nervoso, eu dei um tiro nele e matei ele. Ó, é o que mais existe, pessoas que roubam
ou que cometem crime, porque veio a mensagem na cabeça dele, é o seguinte, cara, dá o seu jeito. Queridos, Satanás tem se infiltrado, escute em nome de Jesus, por detrás das nossas dificuldades cotidianas, e lançado pai contra filho, filho contra pai, esposa contra marido, marido contra esposa, por causa de coisas. E não há ninguém que discirna, que perceba que não é a esposa, não é o marido, não é o irmão, não é o filho, é o diabo. São espíritos malignos que estão por trás, trabalhando, jogando um contra o outro. Não há quem discirna. Aí o que acontece? Aquilo que Paulo disse em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que não deveria acontecer. Que a nossa luta é contra, não é contra carne e sangue. Nossa luta não é contra pessoas, não é. Mas é contra quem? Contra espíritos malignos que operam, que trabalham, que manipulam aquelas pessoas que estão vazias do Espírito Santo. E não adianta vir à igreja, não adianta fazer nada disso. Estão por trás e pronto, acabou. O que Jesus enfrentou ali, o diabo se esgueirou, ele se entrincheirou, o diabo é como um camaleão, nunca esqueça disso. Você não vai conseguir ver ele, irmão, se você não tiver o Espírito Santo. É isso que eu estou querendo dizer. Você não percebe a ação maligna se o Espírito Santo não te mostrar. Você não sabe, porque essas coisas só se discernem, só se percebem espiritualmente. E aí o que você faz? Você é meu inimigo. Eu vou atacar o quem? O inimigo? Não, vou atacar você. E aí tem destruição de lares, filhos se tornam rebeldes, destruição de lares, destruição de igreja. Porque o diabo, ele entra como um camaleão no meio das dificuldades cotidianas. Poxa, não tenho o que comer. Aí não tem o que comer hoje. O que a esposa e os filhos fazem? Um exemplo: eles atacam o pai, eles ofendem o pai, brigam com o pai. Ah, você sabe que não tem nada aqui? Que você é um vagabundo, você é um maldito, vai, não sei o quê. Aí o cara entra em desespero e o diabo só mandando flecha. Ele não tem dó, nem piedade. Ele não espera você respirar, não espera você estar num dia bom, não espera se você jejuar. Ele vai roubar, matar e destruir. Ele não tem dó de criança, não tem dó de velho, ele não tem dó de ninguém, ele vai matar. Se naquele dia mal, diz a Bíblia em Efésios 6, você não estiver revestido da armadura de Deus, da armadura do Espírito Santo, por dentro e por fora, você já era. Seja quem for, pastor, apóstolo, quem for, não tem nada disso. Ele não tem regra para atacar ninguém. Ele vai para cima. Aí alguém pergunta: por que eu tenho que buscar o Espírito Santo? Por que eu tenho que cultivar a amizade com o Espírito Santo, conversar com Ele, clamar por Ele, pedir a Jesus que me conduza a Ele? Por que será? Porque senão você é um pato numa bandeja. Ele vai triturar você. E não há quem te possa salvar. Não há quem vá lá salvar. Porque muitas não, 99% de todas as coisas sérias que acontecem com você não acontecem na quinta noite nem no domingo à noite, acontecem no seu dia a dia, dentro da sua vida cotidiana, que você não considera que é um campo de batalha. Mesmo Efésios capítulo 5 inteiro e o começo de Efésios capítulo 6, antes do versículo 10, diz que a armadura do Espírito Santo é para nós enfrentarmos as maiores guerras em casa, no trabalho e o que sobrou aqui. Aqui tem pouca guerra. O que tem aqui é uma guerrinha mental, uma coisinha de resistir ou não aquilo que está sendo pregado. Agora o pau vai quebrar na sua barraca, não é aqui. É quando fechar aquela porta, apagar aquelas luzes e você for para casa. Lá está o campo de batalha de muitos. E eles não têm a mínima ideia de como lutar. Eu estou falando, irmão, talvez de mais de 90% de todos os crentes, de todos os lugares. Ele é um leão aqui dentro, mas quando ele chega em outros campos de batalha, ele não vê a parede, ele não vê o nome, ele não vê não sei o que, ele não vê os irmãos, ele é um pato, ele é um cara pelado no campo de batalha com um alvo no meio do peito e nas costas. O pessoal brinca com ele.
O diabo se esgueirou por detrás das dificuldades da nossa vida. É isso que está falando ali. Mas Jesus discerniu, porque ele era cheio do Espírito Santo. Nem só de pão viverá o homem. Ele passa e nos diz que a vida do verdadeiro cristão que é cheio do Espírito Santo, a base dela não são as coisas que temos ou não temos momentaneamente, mas aquilo que Deus disse. Aquilo que Deus disse, e não o que a circunstância mostra. Amém, irmão? Você entende isso? Não é o que os seus olhos estão te mostrando, mas é o que Deus disse. O que significa isso? O que Deus disse? Não ataque o outro. Isso Deus disse. O que Deus disse? Ame o próximo. Isso Deus disse. O que Deus não disse? Vá lá e fira o seu irmão, com palavra ou com qualquer outra coisa. O que Deus disse? Andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? O que foi que Deus disse? Uma casa dividida não subsistirá. Não adianta. Não adianta, não vai. Ela vai ser destruída. Então, quando Jesus fala, eu me alimento, eu espero, e a minha força, o pilar da minha vida não está no que eu estou vendo, mas no que Deus disse. A Bíblia é que me mostra, o Espírito Santo é o que me mostra o que realmente está acontecendo, e não os meus olhos, e não o que momentaneamente eu percebo através dos meus olhos carnais, mas sim o que Deus disse, que eu tenho que entender as coisas espiritualmente. Por isso que muitos crentes só tomam a borrachada e vai continuar tomando, enquanto ele não consertar a vida dele com Deus e buscar ser cheio do Espírito Santo. Tem que buscar, gente. Não é doce, não. Tem que ir atrás, tem que se esforçar. Não adianta deitar e, vem aqui, Espírito Santo. Se você quiser, você vem. Se não quiser, você não vem. Ele não vai vir, você vai ser triturado. Pronto. Simples assim. Segundo, você gosta de falar da palavra de Deus, né? Citou a Bíblia, né? Vou citar também. Transportou para o alto do templo, para o pináculo, né? Ou seja, para a coluna de base. Olha aí, está escrito assim no Salmo 91. Lembra que eu falei agora há pouco sobre doutrinas de espíritos? Ensinos de espírito e doutrina de demônio. Timóteo, 1 Timóteo 4:1. E esses espíritos estão ensinando em muitas igrejas através de muita gente. E não é a Bíblia de Satanás, não é a Bíblia do sei o que lá da conta, não. Eles pegam a própria Bíblia. Tem religião aí, tem seita aí. Você entra, é um quartinho escuro, tem um copo d'água, uma vela, a Bíblia. E eles leem a Bíblia. E daqui a pouco eles invocam demônios. Tem um demônio tão desgraçado, tão maligno. Ele tem a audácia, aquele sujo, de se auto-intitular Emanuel. É o próprio diabo. O próprio Satanás sujo. Emanuel quer dizer o quê? Deus conosco. Então é Deus que está vindo aí. Tá. E o homem natural vai lá. E o homem natural acredita que o espírito que está ali é o filho dele que morreu, é a tia, é a avó. Porque a letra é igual da minha avó. Não percebe nada além do que os seus olhos podem ver. Porque é natural. Está escrito no Salmo 91, Jesus. Pula daqui. Lança-te daqui abaixo, pula, porque está escrito na Bíblia que Deus dará ordem aos anjos por causa de você, ao seu respeito. E esses anjos não vão deixar você tropeçar em nenhuma pedra, que dirá cair daqui. Pode pular. Uso da palavra doutrina de demônio. Olha aí. E as igrejas estão cheias disso hoje em dia.
levando para caminhos que não são o Evangelho, levando para caminhos que são longe da cruz. Você lembra, irmãos, lá em Mateus 16, quando Jesus, após ter dito para os seus discípulos, ó, eu estou aqui, mas eu vou ser entregue na mão dos judeus, os judeus vão entregar na mão do romano, e eles vão fazer uma coisa comigo lá, e eu vou ser morto. Vou ser morto lá. O Pedro chega, não, vem aqui, vamos conversar um pouquinho. Vem cá. Não é assim não. Esse discurso é ruim. Ô Jesus, vem aqui. Trocar ideia. Não, peraí, pessoal, deixa o pessoal aí, vem aqui. Ô Senhor, ô Jesus, é isso, que vai morrer, que história é essa? Larga desse discurso pessimista que você vai morrer. Larga desse discurso pessimista que a turma vai te pregar na cruz. Não faças isso para ti mesmo. Não faças tal. Sabe o que Jesus fala para ele, irmão? Você lembra? Jesus olha para ele e fala assim, ó, arreda, quer dizer, sai. Sai, Satanás, porque você não cuida, não cogita, não raciocina com as coisas de Deus, mas com as coisas dos homens. O que é que Pedro estava dizendo para Jesus? Sai fora da cruz. Se tem uma mensagem que tem permeado muitas igrejas hoje, é esse negócio. Rapaz, esse negócio de cruz está fora da moda. Esse negócio de renúncia, esse negócio de ser um sacrifício diante de Deus, não, rapaz, não é sacrifício não. Vamos aí, ó, vamos levando aí do jeito que a gente acha que tem. Isso é doutrina de diabo, é o diabo que está por trás disso. Porque quando Jesus escutou, não renuncia a sua própria vida, quando Jesus escutou, sai fora da cruz, não faça isso com a sua vida, Jesus não teve outra, ele não botou vírgula no negócio, não deu volta, ele olhou para Pedro e falou, é o diabo. Eu reconheço esse discurso, eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho a capacidade dada por Deus, de discernir o que é a palavra de Deus e o que não é a palavra de Deus. É o diabo, pode sair daí. Falou para Pedro. E o diabo lá no deserto quis jogar essa. Não, está escrito no Salmo 91. Está escrito aí no Salmo 91 isso. É promessa de Deus. E Jesus diz assim, mas está escrito, não tentará o Senhor seu Deus. Eu não vou nessa sua, diabo. Eu discerno, eu consigo te enxergar. Você não vai conseguir ser um camaleão na minha frente que desaparece atrás das coisas. Eu consigo ver você. Discernimento que o Espírito Santo dá, a percepção que só o Espírito Santo dá, faz te enxergar como as pessoas normais não conseguem. E se você conta para ele sabe o que eles falam? Isso é louco, cara. Porque aquele que tem o Espírito, que não tem o Espírito Santo de Deus, aquele homem que é natural, ele vê as coisas de Deus e ele diz, isso é loucura. Porque as coisas de Deus só podem ser percebidas pelo Espírito Santo, espiritualmente. Está escrito lá. Você leu comigo agora, amém? E você fala, a pessoa, não rapaz, que é isso? Não tem nada. Ele não consegue captar. Então para ele tudo é natural. Tudo é um problema entre eu e o Caio. Então a gente tem que resolver o nosso problema. Eu não consigo enxergar as raízes que estão por trás, a trama que está por trás. Então eu vou de um problema no outro e de uma pessoa em outro até o fim da minha vida. Eu não corto. Eu não tenho nenhuma ação no reino do Espírito. Eu não sou conhecido lá. Lembra de Atos 19? 7 filhos de um judeu, sacerdote, 7 filhos de crente, vendo Paulo expulsar demônios, olha! E como é que se expulsa demônios? Por que se expulsa demônios? 2 coisas. Primeiro, discernimento. Segunda, autoridade. Irmão, autoridade sem discernimento é uma faca na mão de um cego. E discernimento sem autoridade é o cara vendo, mas não tem a faca.
Tem que ter as duas coisas. 7 filhos de um judeu, sumo sacerdote, vendo Paulo fazer aquilo, foram fazer também. Apareceu o diabo lá. Nós te expulsamos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O diabo parou o que estava fazendo, olhou para a cara dele e falou assim: eu sei quem é Paulo. Eu sei quem é o apóstolo Paulo. Quem falou isso foi um demônio. O demônio é um ser espiritual maligno. O que ele está dizendo? O Paulo, o apóstolo, ele é conhecido no inferno, na região espiritual de trevas. Todos os demônios conhecem o nome desse tal de Paulo aí. E nós não gostamos dele, ele também não gosta de nós. Agora, vocês, quem que vocês são? E eram 7. Quem são vocês? Ah, nós somos filhos de um judeu sacerdote, nós somos líderes da igreja, nós somos pastor da igreja, nós somos irmão da igreja, nós somos irmã da igreja, nós somos não sei quem da igreja. É? Mas você disse bem, você é muitas coisas na igreja, mas no reino do Espírito, nós nem sabemos o seu nome. E o diabo levantou e deu, desculpa a expressão, um pau, um cacete, arrebentou com os caras, no soco, que a Bíblia diz que eles saíram cambaleantes e desnudos, com a roupa toda rasgada, o capeta, mas bateu. Sabe por quê? Mas eles estavam falando em nome de Jesus. Irmão, nome de Jesus não é zap. Sabe que o zap do truco? Ah, estou com o zap aqui, qualquer coisa, eu corto, hein, parceira? É aqui em mim. Aqui, ó, o pé é aqui. Não é assim, querido. O nome do Senhor Jesus é um nome sobre todo nome, um nome que tem poder, mas ele tem poder naquele que vive com Deus. Porque se você é um fuleiro e tentar usar o nome de Jesus contra um ser espiritual da maldade, você está frito. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Eu já vi gente falar, em nome de Jesus, o diabo fica olhando para a cara de Jesus, o quê? Não adianta. E aí não adianta o meu título de pastor, não adianta a carteirinha do sei lá do que, não adianta tempo de casa, não adianta nada. Se você nasceu do Espírito Santo, se você é cheio do Espírito Santo, nunca esqueça disso. O demônio está dentro de sei lá de quem. Quando ele olha para você, ele não está vendo a sua carne, não, querido. Ele está vendo fogo. Ou ele está vendo gelo. O que ele está vendo? Quando ele olha para você, ele vê o quê? Margarida, florzinha, Espírito Santo selando a nossa vida, como diz lá em Efésios 4, o Espírito Santo me selou, me blindou, por dentro e por fora, eu estou fechado. Ele me vê um espírito que está unido a Deus, aquele que se une a uma prostituta, tem um espírito de prostituição, um espírito do mundo, mas aquele que se une a Deus é um espírito com ele. Quando o diabo olha para você, ele não vê você, a sua camiseta, que você está hoje, não, ele vê o fogo, ele vê o poder de Deus, é isso que ele vê, por isso que ele já sabe que o bagulho vai arder para o lado dele. E aí ele não vai obedecer o meu título de pastor, que eu cantei, que eu preguei, que eu disse de fazer, que eu fundei, sei lá o que da coisa, não, ele vai ver a minha comunhão com Deus. Os demônios se nos sujeitam ao nome de Jesus, porque Jesus está em nós. Vai sem o Espírito Santo para você ver. Vai? Quer fazer o teste? Vai lá para você ver. Depois você volta aí, para nós ver se você conseguir voltar. Discernimento, percepção. Jesus não olhou para as coisas materiais e momentâneas. Ele conseguia ver o camaleão, a cobra, se esgueirando e tentando se esconder atrás de dificuldade e também atrás de ensino que não é de Deus, que não leva à renúncia, que não leva ao sacrifício da nossa própria vida, que leva para uma vida que não tem nada a ver com Jesus. É isso que está sendo ensinado. Terceira, levou Jesus para um alto monte e lhe mostrou os reinos da terra e disse: tudo isso eu te dou, se você me adorar de joelhos, se prostrado me adorares. Eu posso te dar, a mensagem, qual é do diabo? Eu posso te dar o que você quer. O que você quer?
quais são os desejos do seu coração, os mais profundos. Tudo foi criado e é mantido pelo Senhor Jesus, a Bíblia diz. Tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. E a Bíblia diz assim, que Deus vai colocar todos os inimigos como estrado dos pés de Jesus, como chão que Jesus pisa. Os inimigos estão lá para baixo. Isso aí são certezas. Aí o diabo vem e fala para ele: não, rapaz, não vai para a cruz não tem esse negócio de glória não tem negócio desse negócio não. Eu posso te dar agora. O que você quer? O que é a pergunta de Satanás, aonde é que eles têm se escondido e as pessoas não percebem? O que é? O que é que você quer sem ter esforço? O que é que você quer de mão beijada? O que é que você quer sem esforço nenhum? O som do seu coração aí, Jesus. Porque o que eu estou te mostrando é o melhor desta terra. São os reinos desse mundo. Olha, eu te dou agora. Jesus conseguiu ver através das vaidades humanas, dos desejos, aspirações mais secretos e mais profundos que o coração do ser humano tem. Jesus conseguiu encontrar o diabo lá no meio. Você consegue? Olhando, fechando seus olhos e olhando para as profundezas dos seus desejos, que você nunca ousou dizer, nem para o pai, nem para a mãe, nem para a esposa, nem para ninguém, nem para ninguém, que estão lá dentro, e só você e o Espírito Santo de Deus sabem. É lá. Lá onde é que estão os reinos. Monte é figura de lugar alto, soberba. Do lugar alto você vê as coisas. Submissão à sua soberba. Irmão, você tem uma coisa que o ser humano mais baba para ter? Todo mundo sob o seu comando. Porque Jesus, saindo dali, começaria o seu ministério e muitas pessoas o seguiriam como discípulo e outros não. E até hoje o Senhor Jesus é rei, é Senhor, e muitos seres humanos fazem o quê? Dão as costas para ele. Já falou: não, rapaz, comigo aí todo mundo vem. E vem porque pertence a ele, é lógico. Ele ia trair de qualquer maneira. Você e eu conseguimos perceber dentro de nós mesmos, dentro daquilo que é o nosso sonho, as nossas realizações, os nossos desejos mais profundos. Você consegue ver um rabo de cobra passando no meio? Estou usando linguagem, tá, irmão? Figuras. A percepção que só o Espírito Santo de Deus dá, fez Davi, o rei, fazer uma das orações mais sábias e poderosas que eu considero. Senhor, perdoa as minhas transgressões, meus pecados, e até dos pecados que eu não conheço, Senhor, me perdoa também. Porque eu sei que se for cavocar, vai descobrir coisas no meu coração, vai descobrir coisas na minha mente, desejos que passaram, desejos que estão lá. O chamado, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, Deus, não tem um plano B. Deus não tem plano B. Ele enviou Jesus. Esse é o plano e não tem outro. Deus não tem plano B. Você tem? Se você tem plano B, você está fora. O que é o plano B? É só voltar a fita um pouquinho. Fita não, agora quem volta é o DVD agora. Blu-ray. Primeira, transforma essa pedra em pão. Qual é o plano de Deus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Plano B? É mesmo, né? Pão. Matei a minha fome. Fui satisfeito. Plano B. Por que muitas pessoas não recebem nada de Deus? Porque ele tem um plano B. Deus disse assim, ó: buscar-me-eis e me encontrareis quando vocês me buscarem
Deus sabe a diferença. A resposta para muita gente de por que Deus nunca se manifestou na sua vida, eu vou te dar. Porque você nunca talvez buscou de todo o coração. Você tem uma ideia do que seja buscar de todo o coração. Mas Deus sabe quando você está buscando de todo o coração. Não adianta. Eu acho que buscar de todo o coração é aproveitar o retiro aí de 3 dias, eu vou ficar orando. Toda hora que a pessoa olhar para mim, eu vou ficar orando, olhando. Irmão, Deus já discerniu e percebeu as profundezas do seu espírito. Pode ficar orando, não vai acontecer nada. Está entendendo? Não é o que nós achamos que é de todo o coração, é o que Ele sabe que é de todo o coração. Aí estamos pegos. Por isso que tem gente que ora, não acontece nada. E tem uma pessoa que ela está andando na rua, ela levanta a cabeça, Senhor, me ajuda. Ela só fala isso. Pum. Temos vivido aí, dias, de testemunhos tremendos que tem acontecido aqui na igreja, Uns irmãos andaram dando testemunho e vão dar muitos outros. Ainda vou dar um testemunho de hoje à tarde. Fraquinho, pequenininho na significância humana e material, mas para mim é coisa gigante de Deus. Porque você tem que entender que Deus não faz coisas pequenas. Olha a pessoa que está do seu lado e fala: Deus não faz nada pequenininho. Entendeu? Tudo que Deus faz é poderoso e grande. Tudo. Hoje eu fui lá, como disse, estava trabalhando à tarde para a viagem de segunda-feira. Fui lá acertar umas coisas na casa de câmbio lá em Taubaté, fazendo um negócio lá para poder descontar dinheiro lá no exterior, blá, 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 blá. E eu me esqueci que eu tinha comprado algumas coisinhas ali que estava faltando em casa para o almoço, lá para limpeza e tal. Me esqueci, gastei dinheiro, cheguei lá, estava tudo pronto, os documentos lá, assinei. A hora que eu botei a mão no bolso, faltava R$50. Falei: Deus, é agora. Será que eu vou ter que ir lá em Pinga, esperar entrar uma outra oferta para voltar aqui? Não tenho tempo. Aí eu falei: moça, falei assim pela fé: moça, eu vou lá no caixa buscar um dinheiro, você aguarda aí? Ela aguarda, tá aqui, tá tudo ali. E aquela fila de gente. Falei: meu Deus, é agora, não posso nem atrapalhar os outros. Eu saí dali, irmão, não tinha dinheiro, porque de manhã eu tinha sacado o dinheiro. Tá entendendo? Estou dando esse testemunho para você, simples. Digo que não tem significância material, mas espiritualmente para mim foi uma bomba. Que eu já, graças a Deus, aprendi a amar todo o detalhe que Deus faz, tudo. Eu fui na direção do caixa e falei: Senhor, em nome de Jesus, me ajuda. Eu preciso de R$50. Você já sabe o resto, né? Já entendeu o resto? Lá coloquei, tinha R$50. 50, não tinha 57, 49, 50, não tinha 200, 5 mil, 10, não, tinha 50. E eu tinha zerado a conta, para pagar todas as coisas aí, de manhã. E fui lá, tirei, consegui fazer todas as coisas que eu precisava para a viagem segunda-feira. Escuta aqui, irmão, muita gente tem que entender isso. Alguém talvez poderia: poxa, você é um cara mesquinho. Onde você ouviu falar pedir a Deus que te dê dinheiro? Existe uma grande diferença no coração do homem que pede dinheiro para os seus próprios deleites e de alguém que precisa de dinheiro para uma coisa justa, como uma mãe ou um pai que estão sem emprego, como uma mãe que está ali com os filhos ao redor da mesa: Senhor, não tenho nada que comer. É muito diferente. Eu só sei que eu falei: Deus, eu preciso desse dinheiro, Senhor, porque senão eu não vou ter o esquema para viajar segunda-feira, não tenho mais como fazer. Eu falei assim. Aí depois eu pensei: puxa, por que eu não falei: Senhor, eu preciso de R$50 mil? Aí já vem o diabão já do lado. Era 50 e deu 50 e tudo aconteceu. Mas esse pensamento passou no meu coração. Eu não estou brincando. Depois que eu tirei 50, puxa vida, se Deus pode me dar 50, pode me dar 50 milhões, para Deus não tem diferença, não é? É verdade. Mas aí já não era uma necessidade, por uma necessidade que eu estava orando. Era alguém que estava sujeitando uma ideia. Lá dentro da minha mente, lá
mas é bem longe. Se não fosse o Espírito Santo de Deus que está em mim, eu teria aquilo ali como algo legítimo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para conseguirmos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é sagrado e o que é profano. Mesmo dentro das nossas casas, como eu já falei, mesmo dentro da igreja, mesmo onde nós estivermos, em qualquer lugar. Uma pessoa, não sei quando já tiveram essa experiência, você está conversando com o irmão, legal. Chega alguém aqui no meio e fala uma palavra, quando ele fala, alguma coisa muda. Quando já passaram isso aí? Parece que o clima espiritual faz assim, ele muda. Você, epa! A gente fala, esse cara está carregado, essa mulher está carregada. Você está lá na sua casa, você está lá no seu negócio, aí entra uma pessoa, a hora que ela entra, o clima. Por quê? Porque entrou alguém junto. Muitos cultos na igreja, você sabe, né, irmãos? Tem cultos e cultos, sim ou não? Tem cultos que parece que esse negócio aqui, o céu, né? Não essa calha aqui toda, mas o céu está aberto, irmão. O que você pedir chove na sua cabeça. Ah, Senhor, manda abóbora, cai aquelas abóboras desse tamanho. É um abrir de Deus, é um derramar de Deus, é uma outra coisa. Agora tem dia, irmão, como diz a Bíblia, que o céu parece céu de bronze, cheio de cadeado. Você ora, tem um negócio assim de vocês. É pesado para cantar, é pesado para pregar, é pesado para respirar, é pesado para ficar sentado, para ficar de pé, para abrir a boca. Você já viu assim, diz assim? Todo mundo orando, parece que estão, a boca está amarrada, parece que está tudo assim. O que é isso? O homem natural. Ah, isso aí é porque o almoço hoje foi pesado. Eu comi 2 vezes, aí... O homem sobrenatural, o Espírito Santo fala assim para ele: ore. Ore que a bicharada está vindo aí. Ore que você tem que romper isso aí de cima. Ore que isso aí tem que ir. Ore que os demônios no céu espiritual tá tendo guerra. Aí você entra e tem oração. Daqui a pouco o céu começa a fazer assim, ó. É que nem esse vento que Deus se diz. Que vento, irmão? Que pé de vento que deu? Lá em cima de casa parecia que você estava um vendaval, aquele vento assobiando, aquela coisa feio, né? Parece que vai cair o mundo. Daqui a pouco, no outro dia, acordei, aquele sol, tinha uma nuvem no céu. Mudou. Muitas vezes na sua casa vai ter esse clima. Por que muitas pessoas já chegam na igreja, já chegam assim, ó. Parece que saiu da praia. Sabe aquele filme O Resgate do Soldado Ryan? Quem conseguiu passar, passou assim, ó. Passou andando de lado, quase desmaiando. Muitas pessoas chegam aqui, eles já chegam assim, ó. Ele acabou de sair ele já está com 10 tiros de bala nele já. Por quê? Porque ele não veio para um culto. Escute, irmão, em nome do Senhor Jesus. Ele não veio para um culto. Ele acabou de sair de um campo de guerra. É totalmente diferente. Tem gente que vem cultuar. Ele vai voando e vai embora. Tem gente que ele vem assim, ó. Eu acabei de sair da guerra. Eu estou extremamente espiritualmente cansado. Tem gente que ele dorme a noite inteira, 8, 9, 10 horas de sono. Ele acorda cansado, ele acorda assim. Ele passa o dia inteiro. Para você, pode ser, eu vou ali, vou tomar um Centrum. Como é que é aquele negócio aí? Não é Gerilobo? Como é que é aquele treco lá? Genquilobo é uma dessas vitaminas. Uma vez o Rodrigo, hein? Gerilon. Ele me deu um que troço, eu tomei 2. Eu falei, não vou tomar, mas esse troço está fazendo mal para mim. Não tem nada a ver, é falta de orar mesmo. Cogumelo do sol. Tem gente, qual que é a resposta da minha vida? Cogumelo do sol? Não, é ore. Né? Da onde que vem? Eu tomo uma benção. Daqui a pouco começa a ficar doente. Todo mundo em casa doente. Todo mundo em casa quebrado. Todo mundo. Pera aí, cara. O que a gente faz? Vai lá, compra uma aspirina ou discerne que alguma coisa entrou aqui? Eu te digo, você pode ir lá comprar aspirina, dá para todo mundo vai acabar bem. Fisicamente e momentaneamente. Daqui a pouco volta tudo de novo. E a maioria dos crentes
a cada dia mais, está fazendo a mão inversa do caminho. Ele está se tornando cada dia mais natural, humano e igual a qualquer pessoa, do que perceber alguma coisa entrou aqui. Eu não estou vendo, mas eu senti no meu espírito, pelo Espírito Santo, que tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa naquela mulher, tem alguma coisa naquele homem. Tem alguma coisa acontecendo. Você não é um inimigo, tem alguém por trás. Essa situação está sendo gerada por uma outra pessoa, do que ser uma pessoa simplesmente natural, que tudo pode ser resolvido com conversa. Eu vou dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Nem tudo na sua vida vai ser resolvido com conversa. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Nem tudo na vida se resolve com boa conversa. Não. Hoje à tarde, agora há pouco, estava escutando pela rádio, TV Folha de São Paulo, estava fazendo uma entrevista com duas pessoas, alguns jornalistas, cada negócio de eleição. Marco Feliciano, né, pastor, e a Valnice Milhões, os dois juntos, sendo entrevistados por uns jornalistas. Enquanto os dois estavam falando, irmão, diante de Deus, eu entendia em alto, claro e bom som. Mas os jornalistas, parecia que eles estavam falando em outra língua. O cara falava, não, eu não sou contra isso aí. Não, mas você é contra isso. Não, então, eu acabei de dizer que eu não sou. Não, mas você, eu não sou. Entendeu? Por isso que muitos diálogos que você tentou e não conseguiu, não é porque a outra pessoa não entende a língua portuguesa. É porque estava aqui, ó. Tinha alguma coisa tapando os ouvidos. Isso aí não existe não. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim, ó, o Deus desse mundo, o Deus deste mundo maligno, ele tem o poder de cegar o entendimento. Veja, não é cegar o olho, é cegar o entendimento, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. Você vai estar falando com a pessoa está olhando para você, mas você abre lá a Bíblia, lá em Êxodo capítulo 20, e mostra a pessoa, olha aqui, ó, não fará para ti imagem de escultura. Entendeu a pessoa? Entendi. E aí, vamos se livrar disso aí? Não. Você entendeu que não pode fazer mais isso? Olha aqui na sua Bíblia. Então vai largar? Não. Vamos para a casa do Senhor? Não. Vamos para Deus? Não. Vamos consertar? Não. Vamos perdoar? Não. Ele ouve com os ouvidos. Mas espíritos malignos que estão no ar, como diz lá em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, o príncipe da potestade do ar. Você sabe, escute aqui, irmão, você sabe que o som essa letra que eu disse, você escutou por uma fração de segundos, amém? Você não está escutando mais com os seus ouvidos esse porque ele simplesmente saiu da tua frequência e capacidade de ouvir. Mas o som, como um tipo de energia, é indestrutível, ele continua reverberando. Simplesmente você e eu paramos de ouvir. Você sabia que, por exemplo, existem frequências tão altas que você não ouve? Não é frequência baixa, não, é frequência alta. São barulhos tão altos que você não ouve. Quantos já viram aqui na vida um apito de cachorro? Você já viu um apito de cachorro? Parece que um apito não tem nada a ver. Não é que nem apito de juiz de futebol, aquele você fica, para com esse negócio. Ele apita tão alto que se você sair com um apito daquele, dá um apito daquele ali na rua, todos os cachorros dessa rua ficam doidos. Porque só eles ouvem, nós não ouvimos mais. Então você lança uma palavra sobre a vida de uma pessoa, você amaldiçoa a pessoa, você brinca a pessoa, eu não sei o que, você é tal. Esse som foi emitido ontem. Nós paramos de ouvir. Foi 2 dias atrás. Mas aquela palavra ainda continua se expandindo. É só eu que não estou ouvindo mais. Mas ela continua indo. E quem é que se apropria? Quem é? Os espíritos malignos que operam no ar. Ele pega aquele som. Não o som, mas a palavra que foi dita, a força e o poder daquela palavra.
e ele transforma aquilo ali, e ataca muita gente, e acusa muita gente, e ninguém sabe o que aconteceu, porque ninguém consegue discernir nada, é tudo um bando de gente cega. E aí as nossas vidas vão tomar borrachada, tomar borrachada, tomar borrachada. Eu não sei quem está me atacando, porque eu não sei quem está me atacando, o meu inimigo só pode ser quem? Quem eu estou vendo, então deve ser você, eu vou brigar com você. Então deve ser aquele irmão, vou brigar com aquele irmão. Então deve ser esse irmão aqui, porque é as pessoas que eu estou vendo. Não é. É o camaleão. Ele passa na sua frente, ele some. Mas ele está ali. É questão de vida ser cheio do Espírito Santo. Ter essa voz, como diz a Bíblia, que fala aqui atrás, como de trás dos ouvidos, dizendo, como diz para Paulo, não entra nessa cidade. Agora não é hora, Paulo, de entrar nessa cidade. Dá a volta, vai lá na outra, depois você volta aqui. Deus guiando. Agora é hora de conversar. Não conversa hoje, que não tem condição. Tem um tapume lá, vai orar. Vai orar primeiro, amanhã vocês conversam. Vai desbloquear espiritualmente, que tem, como diz, tem angu nesse caroço aí. Ah, mas eu não estou vendo nada, e nem vai ver, porque só pode ser discernido espiritualmente. Só pode ser percebido que há uma guerra se o Espírito Santo te disser, como disse para Jesus lá no deserto: olha aí, ó, o problema aí não é comida, o problema aí não é pular do pináculo, o problema aí não é terreno no terreno, o problema é esse camaleão que está passando por trás. Deus, o Pai, o Espírito Santo dizia para Jesus: feche os olhos que eu vou te mostrar. Não tente ver com os seus olhos te traem. Por isso que o apóstolo Paulo diz, e eu quero encerrar aqui, na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 6, ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória acima de qualquer comparação. Por quê? Por quê, hein? Porque nós não atentamos, não damos valor, não prestamos atenção nas coisas que nós estamos vendo, mas nas coisas que nós humanamente não vemos, mas são reveladas a nós pelo Espírito de Deus. Então, eu não sou destruído pelo momento, como muitos são. Eu não sou destruído por aquele momento onde as coisas estão ruins. Eu discerno que eu estou no dia mau e que eu tenho que me fechar com a armadura do Espírito Santo de Deus, onde eu vou vencer o dia mau e permanecer inabalável. E como diz uma canção de um rapaziada aí que é benção, só é inabalável quem já foi abalado. Quem já passou pelo teste do abalo pode dizer: eu sou inabalável. Prédio que nunca sofreu um terremoto não pode dizer que é um prédio bom. Nunca teve um terremoto ali. Agora, quando tem um terremoto de 9 na escala Richter e o prédio está de pé, esse prédio é bom. Pode morar nele. E ele já passou pela prova. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Não perceba o que está ao seu redor agora. Olha espiritualmente. Pede a sua oração: Espírito Santo, me ensina a ver espiritualmente. Seja os meus olhos, Espírito Santo. Pode deixar assim mesmo. Sejam os meus olhos, Espírito de Deus. Eu não quero ver o que meus olhos me mostram, eu quero ver o que o Senhor tem para me mostrar. Ah, irmão. Eu quero ver, Senhor, além do momento. Eu quero ver, Deus, quem é verdadeiramente o inimigo. Eu quero ver, Deus, quem realmente está atirando. Eu não quero ter uma arma e atirar em todas as pessoas que eu acho que estão atirando. Eu quero ver quem é que está atirando, Deus. Aonde é que está um inimigo? Quem verdadeiramente é? O que ele está fazendo? E aí, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, eu vou atacar e vou destruir. Porque o meu Deus me dá vitória.
O Senhor é poderoso na guerra, como diz a Bíblia. Nós não fomos chamados, irmãos, para sermos de pato, uma sopa na boca do inimigo. Nós somos chamados para guerrear em nome de Jesus. Nós somos chamados para libertar pessoas. Mas como que você pode libertar alguém se você não sabe onde ele está preso? Se você não entende onde ele está preso? Como é que ele foi preso? Você não enxerga cadeias. Você acha que é um problema que ele tem normal. E muitas pessoas estão vivendo dentro das igrejas aprisionados espiritualmente. E não há quem o liberte. Por quê? Ninguém consegue ver onde é que está preso. Qual é a chave? Põe a mão no seu coração e ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, me enche do teu Espírito Santo, para que eu possa discernir, Pai. Senhor, ouve, Deus, a minha voz, o meu clamor, e envia, Deus, discernimento. Seja tu, Senhor, os meus olhos, Senhor. Vê para mim, Senhor, porque aquilo que o Senhor vê, nada pode estar oculto diante de ti. Como diz a tua palavra, nem eu mesmo, ó Deus, no oculto, ó Deus, na substância informe dentro da minha mãe, não fui oculto dos teus olhos. Os teus olhos sondam toda a terra, passam por todos os espíritos, sondam, veem tudo, escutam tudo. E aí, o teu Espírito me dirá, o teu Espírito me contará, Senhor. Isso é revelação, gente. É isto que é revelação. Revelação é isso aqui, ó. O que é revelação? Não é adivinhação. Revelação é o efeito da comunhão com o Espírito Santo, que nos conta aquilo que só Ele pode ver. Isso é revelação. O resto é adivinhação. É tentar caçar as coisas da boca dos outros. Eu acho que eu estou vendo isso. Eu acho que Deus está me falando. Deus não trabalha com acho. A palavra dele é sim ou não. Que nós tenhamos olhos proféticos de verdade. Mas eles não são os nossos olhos, Senhor, em nome de Jesus. Dá-me olhos, ó Deus, espirituais, ouvidos espirituais, trabalhados pelo Teu Espírito, Deus. Continue orando. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim.
Nada sou sem ti, nada, e eu perdido estou sem ti. Pai, em nome de Jesus, aí está a tua palavra, Deus, a tua semente. Planta isso nos corações, Pai. Planta, Deus, planta, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, planta isso no coração e transforma isso numa planta grande, que dá fruto, e o fruto dá a semente, e a semente dá outra árvore que dá mais fruto. Que essa palavra, Deus, não seja mais uma palavra de um culto, que se transforme em acúmulo de conhecimento, Deus, mas que seja transformada em prática, Deus, em discernimento, em vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, querido? Eu quero mais uma vez reforçar, nós temos uma cantina aí, né, Leila? Tem uma cantina ali, você pode comer, você vai estar ajudando aí, né, principalmente hoje, a Leila, para poder levar ela e não sei, mais alguém lá para o retiro. Amém? O retiro amanhã, que hora vai sair daqui mesmo, Camilo? 7 horas da noite, queridos. Se você trouxe alguma coisa já, das coisas que você tinha que trazer, tá certo? O caminhão vai esperar você e as suas coisas até 7h30 da noite. Não dá mais 30 de lambuja. 7h30 da noite, você traz o seu colchão lá, etc e tal. As coisas que você deseja que alguém leve para você no caminhão, certo? Alguns irmãos já trouxeram. Põe o seu nome, tá, irmão? Em tudo, tá bom? Todo o aviso, toda a instrução sobre o que você deve levar e fazer já está lá no site, e eu acho que foi dado domingo, bem dado aí pro pessoal. Você já pescou tudo. Domingo, 10 horas da manhã, estaremos realizando lá o batismo nas águas. Se alguém ainda não foi batizado, como diz Felipe, está ali a água. Vamos descer para a água logo. Ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nas águas. E domingo, nós vamos ter culto aqui às 7 horas da noite. Amém? Vai ser a Santa Ceia, vai ser aqui, não vai ser lá no meio do mato não, vai ser aqui. E, como você sabe, nós temos falado, vai ser o nosso primeiro culto de primícias. Primícias significam as primeiras coisas. Como era feito antigamente em Israel, né? E até hoje acho que deve ser feito lá pelo pessoal que está lá. Culto de primeiras coisas são as primeiras ofertas, né? As primeiras ofertas a Deus. Isso fala das nossas ofertas, das nossas finanças, né? São ofertas especiais em louvor a Deus, e gratidão a Deus, e também alimentos. Tá, irmão? Então eu quero falar, não venha trazer sal aqui não, em nome de Jesus, que não tem vaca aqui para comer. Sal, não. E nem fubá também não. Embora um anguzinho. E nem açúcar para não matar a turma. Irmãos, eu acho que eu estou sendo bem claro. E se não fosse, você que tem o Espírito Santo sabe o que eu estou dizendo, né? Eu tenho louvado a Deus muito o que tem acontecido desse, entre aspas, desse casamento, dessa junção entre a comunidade aqui e o pessoal lá de Tremembé, né? Que a gente chama carinhosamente do Sem Terra. Depois que eu andei lá pregando lá com os irmãos, a generosidade que tem abundado no coração deles é uma coisa maravilhosa de se ver. Assim, entre aspas, ele não tem, entre aspas, nada a ver com a nossa comunidade, mas eles têm ofertado alimentos de excelente qualidade para os nossos trabalhos do Bom Samaritano e para o retiro também. Amanhã vai buscar mais coisa lá, né? E eles dão caixas, não dá 2 rodelas de mortadela não, irmão, não dá 2 tomates não, que sobrou, que você não vai comer, não. Eles estão dando caixas de alimentos, né, que vai suprir muita coisa no retiro que eles nem vão, né? E também no Bom Samaritano aí a gente vai só alinhar a questão do dia para a gente poder utilizar, porque a maioria desses produtos, né, fora que é aquilo que é a raiz, que dura mais, folha a gente sabe que não dura muito, né? De um dia para o outro você já tem que comer. Então a gente só vai dar uma sincronia, mas eu tenho assim ficado maravilhado com Deus de ver essa ação do Espírito Santo, né? E também cheguei ontem lá
Já me mandaram depois mais R$ 75 de oferta para a missão da África, né? E tantas coisas. Eu tenho assim, eu fico tão feliz com o Espírito Santo que eu estou vendo no meu tempo e na minha própria vida cumprimento de várias coisas que diz a palavra, né? Como a gente tem falado aqui esses dias. Não somente lá, mas aqui também. Mas o que eu fico mais, aqui eu estou maravilhado, mas lá eu estou mais maravilhado, porque as pessoas assim, não tem nenhuma responsabilidade conosco, mas tem toda a responsabilidade, porque eles são cristãos. E o mesmo Espírito Santo que está nele, está dentro de mim, então linkou. Então eu me sinto de lá e sou, e eles se sentem daqui e são, né? E muitas coisas nós faremos juntos. Tá bem, irmãos? Então é domingo, 7 horas da noite, venha com você, sua família, nós vamos fazer um culto aqui também. Quero que todos possam vir orar por mim, orar pelo Kleber. Segunda-feira, 2 horas da tarde, a gente já está indo embora, certo? Então vamos vir todos aí em nome de Jesus. E vai ser um culto muito abençoado, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Fora o nosso retiro lá, que Deus vai fazer muita coisa linda, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor. Quero te abençoar. Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoa todo o teu povo. Como o Senhor disse, o Senhor Jesus na Escritura, quando entrarem numa casa, diz: paz seja nessa casa. Eu digo essa palavra sobre todos aqueles que são da paz, os filhos da paz, que a paz esteja sobre ti, que a paz que excede todo o pensamento e todo o entendimento e guarda o teu coração esteja sobre ti, repouse sobre ti. Essa paz linda e poderosa do Senhor te envolva e te faça completo na presença de Deus. Que você volte para sua casa guardado nessa paz, com os anjos do Senhor à sua volta e com todos aqueles que vão para o retiro com uma expectativa de encontrarmos não somente um fim de semana na roça, mas o Senhor, em nome de Jesus, porque a palavra diz: aquele que buscar vai encontrar. Que o grande amor do Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito Santo esteja na tua vida e sempre. Amém. Vai em paz e que Deus te abençoe. Tem a cantina da Leila lá, abençoa ela lá, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Tens meu coração e eu sou teu para sempre. Tu és a minha força, em quem eu me apoio. Tu tens tudo em tuas mãos, ainda tens tempo a mim. Não compreendo a ti. Te louvo, ó Deus, a terra e os céus. Quão lindo és teu infalível amor. Infalível amor.